Olá, eu me chamo Natália e eu sou uma das selecionadas para a segunda fase da seleção de monitoria de genética mendeliana. E o tema que eu escolhi foi a estrutura do DNA. E antes de eu falar sobre a estrutura do DNA, é importante que a gente fale sobre o que é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que é uma molécula que carrega todas as informações genéticas. E ela que é responsável para a gente repassar as nossas características para os nossos descendentes. E o modelo descrito por esses cientistas é o que a gente aborda até hoje no ensino da biologia, tá? E a estrutura que eles descreveram é que o DNA é uma estrutura helicoidal formada por duas cadeias de nucleotídeos antiparalelos, que a gente consegue ver que tem uma fita em pé e outra como se fosse cabeça para baixo, ou seja, em direções opostas. Essas fitas, elas são formadas por vários nucleotídeos. E para eu conseguir explicar melhor, né, como vai formar esses nucleotídeos, eu coloquei aqui que os nucleotídeos, eles são divididos em três partes. O grupo fosfato, que é essa bola verde mais clarinha, a pentose, que é essa verde aqui mais escuro, que é um átomo que tem átomo de 5 carbono, e temos uma base nitrogenada, que são essas coloridas, que é isso que vai determinar que o nucleotídeo é diferente do outro nucleotídeo. E a gente vê que eles estão unidos. Tanto um nucleotídeo unindo outro nucleotídeo da mesma fita, como nucleotídeo junto com outro nucleotídeo da outra fita. E a gente sabe que as bases nitrogenadas, elas podem ser divididas em dois grupos, as purinas e as pirimidinas. As purinas, elas são as adeninas e as guaninas, que elas têm dois anéis. E as pirimidinas, elas têm apenas um anel. E é importante que quando um nucleotídeo vai se unir com outro nucleotídeo da outra fita DNA, elas vão estar sempre a adenina com a timina e a citosina com a guanina. Nunca vai ter uma adenina com a guanina. O certo é esse, a adenina com a adenina e a citosina com a guanina. E atenção, que a pentose do DNA contém apenas 4 átomos de oxigênio. Já a pentose do RNA vai ter 5 átomos de oxigênio. Então, aqui embaixo, a gente consegue ver que a desoxirribose ela vai ter apenas 4 oxigênio. E de como é formada a ligação de um nucleotídeo para outro nucleotídeo de uma mesma fita? É através da ligação do fosfodiéster. Então, a gente vê que o carbono 5' vai estar unindo com outro carbono 3' do outro nucleotídeo da pentose através de um fosfato. Então, isso vai formar que o carbono 5' de uma pentose vai estar unindo a outra pentose do outro nucleotídeo no carbono 3'. E a gente também tem a ponte de hidrogênio, que é o nucleotídeo ligando com outro nucleotídeo de outra fita, que é esse, a tinina ligando com a timina, a citosina ligando com a guanina. Então, a gente vê que aqui a tinina com a timina, ela vai ter apenas 2 ligações, enquanto a guanina com a citosina vai ter 3 ligações. Na visão geral, aqui a gente consegue ver uma fita do DNA, tá certo? Onde uma é de 5' para 3' e a outra é de 3' para 5'. Então, a gente consegue ver que elas estão em sentidos opostos, formadas por vários nucleotídeos, composto por fosfato, uma pentose e uma base nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas elas vão diferenciar os nucleotídeos, onde a timina pode ligar com a adenina e a citosina ligada à guanina. A timina com a adenina vai ser através de ligações de pontes de hidrogênio, enquanto nucleotídeos com outros nucleotídeos vai ser através de ligações fosfodiéster. E aqui a gente tem as referências. Que ódio. Não, mais outra. Você me aqueceu.